e se engajando na conversa. Vamos lá, boas-vindas. Hoje é a nossa oitava jornada do conhecimento. Essa é uma trilha que a gente vem construindo já há algum tempo, né, ao longo desse ano, que são demandas que são levantadas a partir da escutativa que nós temos com os nossos associados e outros municípios que fazem parte de atividades com a Precesp. Em nome da Precesp, nosso presidente Edmir Chedi, prefeito de Bragança Paulista, nosso vice-presidente, prefeito João Vitor de Águas de São Pedro, nós agradecemos a presença de todos vocês. Um agradecimento especial ao Visit São Paulo, Convention Bureau de São Paulo, Fábio, a Tássia aqui presente, a Dani, ao Tony, a Helenice, todos que são nossos parceiros de sempre no desenvolvimento do turismo paulista. O nosso tema de hoje é um tema extremamente interessante, como todos os outros, e uma proposta bem bacana que o Visit São Paulo vem desenvolvendo, e nós entramos como parceiros para disseminar essa informação a todos os municípios paulistas, que é o movimento Made in São Paulo. O que nós queremos? Que os nossos produtos e os nossos serviços paulistas sejam reconhecidos com a nossa marca, que a gente possa sair e carregar lá o nosso selinho, né, Fábio, Tassi, Made in São Paulo. E a gente tem um orgulho muito grande disso. Então, hoje nós trouxemos o Fábio e a Tassi para falar um pouquinho como funciona esse movimento, como nós, como todos os municípios, como todos os paulistas podem aderir a este movimento e fazer parte conosco, a gente fazer uma força-tarefa bem grande para disseminar o movimento e fazer ele acontecer de verdade. Ele já vem ao longo de alguns eventos sendo falado, sendo apresentado, mas hoje a ideia é que vocês conheçam um pouco mais em detalhe como funciona e que possam fazer adesão. Nós vamos seguir com a apresentação do Fábio e da Tassi, e aí ao final da apresentação a gente vai abrir para as perguntas. Mas vocês já podem ir registrando as perguntas no chat também, se quiserem, e ao final a gente vai levando para eles. É, um outro detalhe, fiquem atentos ao chat. A Fernanda vai colocando aí para vocês o link da lista de presença para que depois nós possamos encaminhar para vocês a gravação e também a apresentação, tá bom? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Fábio e Tassi, a palavra é de vocês. Obrigado, Márcia. Agradecer o convite, essa correria que foi desde o evento até hoje, Márcia, a Fernanda, mas saiba que vocês encontram aí no Visit São Paulo um parceiro das ações para potencializar os resultados. E a gente está muito feliz aqui de poder compartilhar esse movimento que a gente acredita muito e que vem investindo equipe, energia, tempo, para que da nossa parte a gente consiga fazer acontecer, mas que a gente consiga integrar as cidades, as associações e os produtores e estabelecimentos locais, né, Tassi? É isso aí. Bom dia a todos. Obrigada pela presença, pela disponibilidade de agenda aí, para falar de uma pauta tão importante, né? O Visit tem trabalhado fortemente essa campanha, mas a gente acredita que um trabalho como esse não acontece sozinho, né? Então, a importância da Precesp estar aqui com a gente, né? Reunindo vocês e a disponibilidade de todos. É o que faz a diferença, né? E que vai fazer a diferença no sucesso desse projeto. Então, é um projeto que já tem muita coisa acontecendo, né? Mas que aqui a gente vai falar um pouco mais de como que vocês integram, né, abraçam o meio de São Paulo junto com a gente, porque isso só vai fazer bem para todo o estado de São Paulo. Boa. Acho que todos veem a apresentação, né? Tá, coloquei aqui em tela cheia. A gente vai Sim. começar a conversar, trazer aí esse assunto. Tassi e eu vamos duplar aqui no conteúdo para que a gente consiga esclarecer e integrar cada vez mais os destinos paulistas nesse movimento, tá? Então, como eu falei, eu sou Fábio Zelenski, eu sou diretor de marketing do Visit São Paulo, jornalista com pós em gestão da informação, curso na FIP de eventos, de turismo, MBA em marketing digital. E eu estou aqui com a Tassi, se pudesse se apresentar também.
Bom, eu sou Tassiane Oliveira, conhecida como Tassi, sou diretora de relacionamento do Visit São Paulo, já estou na operação de mais praticamente 11 anos, formada em hotelaria, com algumas especializações em marketing, em gestão de produtos, né? Então, estou aqui para contribuir como que a gente engaja aí essas cidades todas ao Made in São Paulo. Boa. Aí, como que eu dividi essa nossa conversa? Eu vou começar falando quem que é o Visit São Paulo, o que que é o Made in São Paulo e por que que o Visit São Paulo tá liderando, encabeçando esse movimento, por mais que seja um movimento integrado, mostrar o porquê que somos nós com essa ação, até para vocês entenderem e entenderem como podem fazer parte, tá? Então, o Made in São Paulo, ele foi idealizado pelo Visit São Paulo, que é a Fundação 25 de Janeiro. A Fundação 25 de Janeiro é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que aí desde 1983 vem trabalhando para incrementar a economia do estado de São Paulo. Então, o Visit São Paulo é uma entidade estadual. A, a gente trabalha para incrementar a economia no destino por meio do turismo. Eu vou falar um pouquinho mais de como que a gente faz isso, mas os nossos grandes parceiros, inclusive que mantêm a entidade, são os nossos associados. Associados que aí tem toda essa relação diária com a Tassi, que é a nossa diretora de relacionamentos. Se quiser falar um pouco dos nossos associados, essa cadeia que nós temos junto conosco, Tassi. Perfeito, Fábio. Bom, o que é importante dizer aqui é que o Visit São Paulo é uma grande consultoria do Destino São Paulo. Então a gente fala que quem sabe, quem tem, quem precisa. Hoje, a nossa estrutura, ela opera com mais de 500 empresas associadas em 30 segmentos de mercado. Então, hoje, bares, restaurantes, hotéis, casas de shows, espaço para eventos, é uma grande rede de networking, de conexão, de geração de oportunidades mútuas ali, de divulgação, de negócios. Então, o Visit ele é um grande articulador do destino. Então, hoje a gente tem uma participação efetiva no mercado, né? A gente tem aqui com a gente e conhece bastante dessa nossa operação, inclusive já esteve lá na nossa diretoria, né, na nossa gestão. Hoje a gente está com o Tony Santo, que é o nosso presidente executivo, e todo um corpo diretivo que o Fábio vai falar mais na frente. Mas o Visite hoje é o grande articulador do destino e campanhas como essa, como o Made de São Paulo, é o laço que conecta diversos segmentos na oferta turística para a gente aumentar o fluxo de visitantes em São Paulo e aumentar também a oferta de negócios aqui. E aí, agora já integrando, o Bem de São Paulo foi idealizado pelo Visit São Paulo. Visit São Paulo, entidade privada, sem fins lucrativos, que trabalha para incrementar a economia do destino São Paulo, do estado. Como? A gente costuma falar que são os 3 Cs. É o C de captação e apoio a eventos nacionais e internacionais. Então, a gente tem uma equipe aqui liderada pela nossa diretora de eventos, a Helenice, em que sai procurando no Brasil e no mundo eventos que uma próxima edição possa ser realizada em São Paulo e fazendo um trabalho de convencimento, mostrando toda a estrutura que São Paulo tem para falar, São Paulo é o local ideal para você fazer o seu evento. Seja por causa na malha aérea, do centro de convenções, da hotelaria, do mercado do evento, dos fornecedores que estão aqui, do público do evento que já está aqui no estado de São Paulo também. Então, mostra todo o potencial que é fazer esse evento em São Paulo e participa dessa concorrência entre destinos para trazer o evento para São Paulo. Porque a gente sabe quando a gente traz do evento, vai vir 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 40.000, 100.000 pessoas para participar desse evento e vai movimentar a economia do destino através desses congressos, feiras, simpósios. O outro C, de capacitação, e aí está no guarda-chuva da área de relacionamento, através da Academia Visit São Paulo, em que a gente treina profissionais do bem receber, da hospitalidade, para incrementar e melhorar a experiência do visitante no destino, sabendo que o primeiro contato é muito importante, então a gente entende a importância da linha de frente, taxista, manobrista, concierge, recepcionista do hotel, garçom, que vai começar a trabalhar essa boa imagem, essa boa experiência do visitante quando ele chega em São Paulo. E, por fim, a área que eu estou mais envolvido, também a área de promoção está muito envolvido com a diretora Aline, que é comunicação e promoção dos destinos paulistas. Então, tudo que a gente faz tem que estar envolvido de alguma forma com esses 3 Cs, que é de captação e apoio,
capacitação de profissionais e comunicação, que é promoção de destino, que aí pode ser por meio de materiais promocionais, por meio de campanhas, entendendo que a gente conversa tanto com esse público que tem um evento na mão, e ele quer saber qual que é a capacidade hoteleira, qual que é a metragem do evento, tanto para a pessoa que está aqui em São Paulo, que aí pode ser tanto o morador, quanto a pessoa que vem ao destino, seja porque vai passar férias, seja porque veio para um evento, veio visitar a família, veio fazer um procedimento estético, enfim. Qual seja o motivo que ele esteja em São Paulo, ele precisa saber o que fazer, porque ao ponto que ele sabe o que fazer, o que consumir, que aí é onde vai entrar o Made in São Paulo, a gente aumenta esse incremento econômico, porque daí a pessoa que vem para São Paulo, ele não faz só o caminho aeroporto, hotel, centro de convenções, hotel, aeroporto. Não, a gente quer que vá para os restaurantes, vá fazer compra nos shoppings, vá participar de feiras gastronômicas. Então, é importante que a gente comunique com esse público, e é um público que a gente tem muita propriedade. Como a gente conversa muito com os promotores de eventos que estão realizando os eventos aqui em São Paulo, a gente conversa muito diretamente com esse público que vem para São Paulo, assim como as nossas redes sociais de público final, site, blog, Instagram, TikTok, em que a gente está comunicando com as pessoas que querem fazer alguma coisa em São Paulo, seja visitante ou não. Formado aí pelas empresas que fundaram a entidade, temos nossos presidentes e vice-presidentes eleitos, mas também toda uma série de entidades, a qual a Precesp faz parte, que integram esse ecossistema de entidades que compõem, que representam a Fundação 25 de Janeiro. Assim como nós temos nosso conselho de administração, formado por eleitos entre os nossos associados, então representa os nossos associados, e aqui a gente vai ter, então, hotelaria, vai ter centro de convenções, vai ter operadoras, vai ter casas de espetáculo e fornecedores de eventos. Então, a gente consegue, de alguma forma, representar essa cadeia produtiva de turismo. Acho que é muito importante que o Visit São Paulo ele é uma entidade mercadológica. A gente está aqui, né, Tassi, para gerar negócio para o associado. Aí, o associado que está conosco, a gente quer que todo esse nosso trabalho que a gente faz, de captar evento, de capacitar profissional e de promover destino, gere negócio para o nosso associado, que é eles que nos mantêm. A gente vai falar um pouquinho como que eles nos mantêm, mas além desse trabalho de gerar negócios, aqui nesse slide tem nosso conselho consultivo, que é o terceiro conselho, aí formado por pessoas, líderes, presidentes, CEOs, executivos de empresas, que nos ajudam a ter essa visão 360 do turismo. Então, a gente consegue fazer um trabalho muito forte junto com outras entidades de classe, como é o caso da Precesp, o BRAF, a BEOC, de representar o setor. Então, a gente faz parte do Contura, a gente faz parte do Conturesp, a gente faz parte da Unidestinos, que tem uma cadeira no Conselho Nacional de Turismo. Então, a gente consegue fazer esse trabalho de representatividade muito forte também, junto com as entidades de classe e junto com o poder público. Nossa conversa com Secretaria Municipal de Turismo, com SP Tours, com a Secretaria Estadual de Turismo e Viagens, com o Ministério do Turismo, com a Embratur, é praticamente diário, para fazer essas ações integradas e também de diálogo de representatividade junto com as entidades de classe. Então, como eu falei, a gente trabalha para incrementar a economia do destino por meio dos 3Cs, e quem nos mantém são nossos associados. Aí tá, se quiser falar um pouquinho do Runtex, que é nosso carro-chefe aí como fonte de recursos para a gente conseguir alimentar cada vez mais essas atividades de incrementar a economia do Estado por meio do turismo. Perfeito, Fábio. Bom, hoje a fundação, né, que a gente chama de Fundação 25 de Janeiro, é nossa razão social, mais conhecido como Visit São Paulo ou Visit São Paulo Convention Bureau, ela se mantém de três fontes de receita principais. A primeira, e a mais importante dentro da representatividade de receita, é o Runtex, que é uma contribuição, né, opcional, facultativa, que o hóspede, o visitante, ao se hospedar nos hotéis da cidade, opta em fazer essa contribuição para o Destino São Paulo, e essa contribuição é repassada para a nossa organização,
que tem aí o dever de devolver, né, para a cidade em promoção, em divulgação, em campanha, em projeto, em mapas, esse recurso. Então, o Runtex hoje representa aí 80% ou mais, até ela oscila, né, mês a mês da nossa receita. E os hotéis são, dentro de todos os nossos 30 segmentos, um dos segmentos mais importantes aí na nossa operação, né, que viabiliza tudo que a gente faz. Dentro disso, a gente também tem outros que são fornecedores, né, associados diversos, exceto hotelaria, que contribuem ali com um valor anual para que a gente consiga também complementar essa receita e fazer todo o nosso trabalho por São Paulo. Então, patrocínios também, quando a gente fala de projetos, eventos que a gente cria, projetos proprietários, a gente também tem ali uma atuação de buscar patrocínios de empresas e pessoas e entidades que contribuam, né, que entendam e valorizem o trabalho que o turismo, né, o que o turismo representa aí numa escala global, né? Mas prioritariamente o Runtex é o nosso principal receita hoje. Para quem acha, e é muito comum confundirem a gente com o poder público, acha, Visita São Paulo é a secretaria, Visita São Paulo é São Paulo Turismo. Não somos. E tal qual uma empresa, a gente tem o nosso modelo de negócio que nos permite ser uma entidade saudável e que trabalhe para seus associados, mantendo uma equipe técnica, participando de feiras e eventos, fazendo materiais promocionais, criando movimentos que agreguem valor, mas tudo isso a partir dessa fonte de recurso que vem do Runtex, como a Tassi explicou, que vem da mensalidade dos demais associados, aí, de toda a cadeia produtiva de turismo, e de patrocínios que através de eventos proprietários, de campanhas, ativações de marketing, sempre estando nesse universo dos 3 Cs que eu comentei com vocês. Nisso surge o Made in São Paulo. Como eu falei para vocês, o Made in São Paulo é um movimento que visa dar luz e destaque tudo que é produzido em São Paulo e como que a gente consegue integrar isso com o público que a gente tem propriedade, que é o visitante. Aí, seja através dos eventos que a gente capta e apoia, seja através desse nosso contato muito próximo do poder público, a gente está cada vez mais trazendo o poder público para essa conversa também e as entidades, como é o caso de hoje, que a gente está conversando com a Precesp, pensando em como que a gente integra essas entidades que também representam o setor, representam destinos, para que faça sentido e traga resultado. O Made in São Paulo, ele nasceu, ele foi idealizado pelo Visit São Paulo, a gente está integrando poder público e entidades, mas ele nasce oficialmente no nosso 9º Expo Fórum Visit São Paulo, que foi realizado em maio desse ano. Agora, em dezembro, a gente realizou o 10º já, mas a gente fez esse lançamento oficial durante o nosso evento, trazendo o público que a gente quer conversar, que são os produtores, alguém que tem algo único que é feito em São Paulo. Vou mostrar um videozinho rápido para vocês, para terem uma ideia de como que foi esse lançamento. O Expo Fórum então chega na sua 9ª edição, um evento que ele nasce como um evento modelo de retomada lá em 2020 para falar de protocolos, trazendo conteúdo, trazendo exposição de destino, mostrando o que se podia fazer à época. Muito se aprendeu, moldamos o formato de evento e chegamos no formato definitivo, que a gente traz conteúdo do poder público, trazendo informações sobre investimento, infraestrutura, legislação e iniciativa privada, para falar de mercado, de economia, de tendências, de tecnologia. Nessa edição com o Made in São Paulo, que foi o carro-chefe do evento, a proposta é trazer o agro, trazer produtos, trazer indústria, trazer serviços para todos se integrarem na qualidade dos produtos paulistas e no turismo, oferecendo ao visitante tudo aquilo que a gente pode produzir aqui no nosso próprio estado.
Quem não conhece o nosso evento, estão mais do que convidados a conhecerem o evento semestral nosso, e que na 10ª edição nós já selamos essa parceria com a Precesp, através do prefeito de Itu, Herculano Passos, né, tá? A gente conseguiu fazer essa movimentação para ter esse momento importante, em que a gente sela a parceria com a Precesp, com a Amitesp, com outras cidades que querem fazer parte desse movimento. Agora vamos falar o que é o Made in São Paulo. O Made in São Paulo é um movimento de marketing. É marketing. O Visit São Paulo não é uma entidade certificadora, não é uma auditoria, não faz fiscalização sobre como é feito, como não é feito. Na nossa parte, como Visit São Paulo, e que tem essa propriedade, junto com o visitante, de conversar diretamente com o visitante, e temos como função promover destino e promover as qualidades de São Paulo, a gente entendeu que a gente consegue capitanear um movimento de marketing em que a gente dá luz a tudo que é feito em São Paulo, e é único, e tem autoria, e tem autenticidade, a experiência do visitante. É importante que seja o Visite São Paulo, capitaneando, idealizando, por ser privado. Então, a gente entende que, independente de mudança de gestão, o movimento ele continua. Então, obviamente, a gente tá integrando Secretaria Estadual, Secretaria Municipal de Turismo, para que fortaleça o Made in São Paulo, e a gente consiga, com esses lançamentos, Rota do Vinho, Rota do Queijo, Rota da Cachaça, que teve ontem, a gente consiga chancelar o Made in São Paulo, e junto com esse público que nós temos, que eles procurem essa experiência Made in São Paulo. Nós fizemos no nosso evento, agora no dia 1º de dezembro, o lançamento de uma pesquisa que vai ter o selo Made in São Paulo, de mapeamento de 25 experiências turísticas pelo estado de São Paulo. E durante esse lançamento foi falar algo muito interessante sobre uma experiência de turista, de visitante, em que, a caminho da Mantiqueira Paulista, conversou-se, não vamos levar nada, não vamos levar vinho de casa, a gente vai estar lá no restaurante, vai experimentar o vinho da Mantiqueira, o azeite da Mantiqueira, que é muito bacana. Entraram no restaurante, não tinha o vinho da Mantiqueira e não tinha o azeite da Mantiqueira. Então, a gente quer dar luz para quem tem essa experiência Made in São Paulo. Então, se um restaurante ele tiver lá o selo Made in São Paulo, saber que todos os produtos, uma carta de vinhos, que os ingredientes, ou que tem uma lojinha de produtos paulistas, essa experiência vai ser completa. Então, o que a gente quer fazer com isso? A gente quer promover essa experiência única através dos produtos e serviços paulistas. Então, a gente está falando de origem e autenticidade. Então, é sobre essa experiência única que você vai ter através dos produtos, de um queijo, de um doce, de uma cachaça, de um vinho, de um azeite, ou até mesmo dos serviços, um atendimento que vai ter num hotel, num restaurante, que a gente sabe que é um grande diferencial de São Paulo. Quando você viaja Brasil e o mundo, você entende que o serviço de São Paulo é algo único. Então, a gente quer chancelar isso também com o Made in São Paulo. Qualidade e confiança. Então, a gente entende que tudo que é feito em São Paulo, a gente percebe muito isso na captação de eventos. A gente faz todo um trabalho de convencimento, mas São Paulo é um produto muito bom, do mercado, da economia, do serviço. Então, a gente quer agregar esse valor que já existe sobre fazer um evento em São Paulo ao que é produzido em São Paulo. Então, em São Paulo, a gente sabe que foi bem feito, sabe que tem qualidade, sabe que tem essa confiança de ter sido feito num estado como é São Paulo, numa potência como é São Paulo. Inovação e tradição, porque mistura os dois, toda a história que São Paulo tem, das suas cidades, e a inovação que é inerente também do estado. Então, a gente sabe que tecnologia, tendências, muito começa aqui no estado de São Paulo. A gente quer trazer isso também para o meio de São Paulo. E orgulho e pertencimento. A gente entende que quando as pessoas viajam, Brasil e o mundo, vai para Minas, sabe que você vai querer trazer um doce de leite, você vai querer trazer uma cachaça. Você viaja para Portugal, você vai querer trazer um vinho, uma sardinha, um azeite. A gente quer fazer isso com orgulho aqui em São Paulo. Então, a gente quer que as pessoas que visitem São Paulo e saibam que tem esse movimento no meio de São Paulo, ele vai querer, então, eu preciso voltar com uma cachaça,
com vinho, com azeite, com doces de tatuí. Eu preciso passar em Osasco e comer um hot dog, porque é made em São Paulo essa experiência. A gente quer deixar isso no ar. Quer deixar isso no ar para que os visitantes procurem essa experiência made em São Paulo. A gente traz os valores da marca, sustentabilidade, diversidade, colaboração e experiência. Nesse tom de voz que a gente trabalhou também para que a gente tenha uma unicidade quando a gente for comunicar o Made in São Paulo. Autêntico, acolhedor, moderno, dinâmico, inspirador e positivo, que são coisas que são inerentes aí do estado de São Paulo. Esse movimento ele está alinhado com o item 8 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para 2030, que é o trabalho decente e crescimento econômico. E aqui eu trago para vocês, para entender na prática o que a gente está fazendo. Lá no nosso nono Expo Fórum, que vocês viram o vídeo, foi assinado um manifesto com algumas entidades, com a Secretaria Estadual de Turismo, e que a gente sela esses compromissos. Porque quando uma cidade ela vai entrar para ser uma cidade made em São Paulo, e quando um produtor ou um estabelecimento quer usar esse selo Made in São Paulo, ele quer saber o que ele vai receber em troca. O que o Visit São Paulo está fazendo junto com as entidades que está trazendo junto e junto com o poder público, está fazendo para promover o selo Made in São Paulo. Então, nós lançamos esse manifesto. Que, São Paulo é sinônimo de trabalho, inovação e qualidade. Aqui nascem produtos e serviços que representam o que há de melhor no Brasil. Tecnologia de ponta, design criativo, produção de excelência e experiências únicas. O movimento Made in São Paulo nasce para valorizar tudo que é feito em São Paulo. Mais do que uma marca de origem, é um selo de confiança, qualidade e identidade. Assumimos esse compromisso coletivo de promover a marca Made in São Paulo como símbolo de origem confiável e alto padrão. Integrar a oferta local à experiência turística, ampliando o reconhecimento da produção paulista. Valorizar os produtos e serviços feitos em São Paulo, destacando sua qualidade e autenticidade. Fortalecer a colaboração entre empreendedores, instituições e governo para impulsionar nossa economia e nossa imagem. Esse movimento é seu, é nosso, é de São Paulo. Então, esse manifesto foi assinado durante o nosso Expo Fórum, e a ideia é essa. Eu vou mostrar alguns exemplos de aplicações, em seguida, Tassiel, nós vamos entrar o que se faz na prática. Então, sendo um estabelecimento, sendo um produtor, aqui vão alguns exemplos de aplicação. Então, aqui em tecnologia, em gastronomia, em feiras orgânicas, em moda, em lojas, como a gente fala de atendimento, um atendimento made em São Paulo, uma loja pode ser made em São Paulo, um evento único que você vai ter em São Paulo, uma experiência única, um evento made em São Paulo, café, queijo, vinho, padarias, mais uma vez moda, presentinhos. E aqui na prática, nós, nos últimos tempos, nós temos apoiado alguns eventos. Nós apoiamos a gastronomia artesanal de São José dos Campos, a Feira do Doce em Tatuí. Agora, nesse final de semana, o Festival do Cambuci, que teve no Mercadão. E quando a gente apoia esses eventos, a gente oferece o uso do Made in São Paulo em todos os produtores que estão expondo nesse evento. Nesse caso aqui no Cambuci, que teve cerveja de Cambuci, antepastos, vinho, cachaça, cerveja. Essa cachaça aqui é de uma confraria que eu faço parte e que é da Fazenda Capuava, daqui de São Paulo, e a gente já também aplicou o selo Made in São Paulo. Então, o selo ele pode ser tanto numa etiqueta que você coloca no seu produto, quanto se você quiser integrar no rótulo do seu produto, junto com a arte, você pode fazer isso também, que é o caso dessa cachaça. Agora vamos na prática. O que as cidades podem fazer, os estabelecimentos, e como que se integra, quais são os próximos passos. Quando a gente fala de cidade, a gente quer que uma cidade seja uma cidade made em São Paulo, ou uma associação de queijos, associação de cachaça, associação de cervejarias artesanais, esse movimento. Basta mandar um e-mail para madeinsp@visitsaopaulo.com, mostrando esse desejo. A Tassi vai ser acionada como uma diretora de relacionamento para fazermos um termo de cooperação mútua entre a cidade ou a associação com o Visit São Paulo, Made in São Paulo.
A, a partir disso, uma cidade ela pode falar que é uma cidade made em São Paulo, a associação pode falar que é uma associação made em São Paulo. A gente pode apoiar institucionalmente os eventos que acontecem na cidade ou os eventos da associação, como foi o caso, por exemplo, dos doces de Tatuí, que foi uma parceria junto com a Associação de Doces Artesanais lá de Tatuí. E o que a gente pede em troca? O Visit São Paulo faz essa promoção que eu detalhei. A gente quer que os empresários, os produtores, os estabelecimentos também abracem o Made in São Paulo. Para esse caso, então, a gente quer que as cidades, as associações, incentivem que seus associados ou que os empresários locais se tornem um associado do Made in São Paulo. Como eu falei, nós temos associados em diversas categorias. A gente tem associado o hotel, que é o nosso principal parceiro, que contribui com tax. Nós temos os outros associados, montadora, centro de convenções, bares e restaurantes, que pagam uma mensalidade para o Visit São Paulo para receber uma série de benefícios. Aí eu acho que a Tassi pode falar um pouco desses benefícios. E aí a gente criou para esse movimento o associado Made in São Paulo. Que daí esse associado Made in São Paulo ele tem uma condição diferenciada para ser associado, para poder utilizar esse selo e para poder embarcar em todo esse movimento que nós temos do Made in São Paulo. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, Tassi. Combinado, Fábio. Bom, acho que é importante, até pegando um gancho que o Fábio comentou, nós estamos fazendo um trabalho de campo. Então, a gente tem visitado os eventos, a gente tem conversado com os produtores, a gente tem ouvido, né, escutado deles, quais os próximos passos necessários, a gente tem construído isso junto. Então, também abrir esse espaço para que vocês possam contribuir conosco. Uma dor verdadeira, que aí eu acho que vocês podem, enfim, contribuir no final, no perguntas e respostas, é que a gente tem conversado com esses produtores, e eles têm falado, né, que a distinção, separar, por exemplo, são muito confundidos com produtos de origem mineira, por exemplo. Então, queijo, vinho, doce, né? As pessoas vão comprar e já perguntam, é de Minas? Né? E aí a gente vem com o Made de São Paulo justamente para dizer, não, não é só Minas que faz um bom trabalho, né? São Paulo também tem essa oferta de variedade, de qualidade, né? De experiência única, como ele mesmo comentou aqui, nos produtos paulistas, né? Então, a grande provocação do Made de São Paulo, vindo dos produtores, é essa. Nós também somos produtos de qualidade, nós também temos essa variedade, como outros destinos. Então, esse é o ponto. Com relação à associação, antes da gente, o Fernanda e eu aqui, para levantar quais são, né? Há muito tempo que já existe essa relação com a Precesp, né? A gente já vem aí com uma parceria para associar, cadastrar essas instâncias ao Visit São Paulo. Então, hoje, né, Fernanda, me corrija se estiver errada, são 70 instâncias, né, cadastradas na Precesp. Dessas 70 instâncias, 56 já são associadas ao Visit São Paulo. A gente está aí com uma linha de 14 pendentes, né? Mas que 2026 tem novos para entrar, então a gente está entendendo qual é o melhor momento para fazer esse cadastramento e já trazer os demais conosco. A associação em si, para as instâncias, é em cooperação mútua, não existe um custo direto, um valor que a instância vai precisar pagar para o Visit São Paulo. É muito mais um trabalho de parceria, de cooperação, de vocês estarem juntos, né, dedicando tempo, energia, participando dos nossos eventos, contribuindo, trazendo aí os empresários locais para dentro desse movimento, porque só de boa vontade a gente não vai conseguir fazer isso acontecer. A gente realmente precisa do engajamento local e a gente sabe também das dificuldades que tem nisso, mas se a gente já tiver ali o prefeito, né, a instância trabalhando com a gente nesse movimento, vai ser muito mais fácil essa comunicação chegar. Então, hoje, como eu disse, a associação ela não tem esse custo. Dentro do novo Expo Fórum, agora que a gente fez, 1º de dezembro, né, Fábio? A gente fez uma assinatura com a Precesp, através do Herculano, falando do Made in São Paulo, então só endossando uma parceria que já existia. Existe esse e-mail, madeinsaopaulo@visitsaopaulo.com, para que vocês tirem dúvidas, para que a gente possa passar as informações. Mas existe também o nosso site visitesaopaulo.com/Made in São Paulo, que lá você já consegue dizer que você é uma empresa associada e você gostaria de utilizar o selo Made in São Paulo na sua comunicação.
E também não sou associado, sou um estabelecimento local, quero me associar, recebi a comunicação da Precesp ou da prefeitura, então ele tem lá o formulário para também fazer essa associação. Quando a gente pensou em valores, né, para esses empresários locais, só para vocês terem uma ideia, hoje a associação ao Visit São Paulo custa em torno de R$ 5.000, né? Vou arredondar aqui para cima, para ter acesso à visibilidade, participação dos eventos que a gente produz, né? No nosso site, uma divulgação diferenciada, uma página específica para empresas associadas. Valor ah, anual, né, Tassi? Anual, exato. Anual, um valor anual, para que essa empresa faça parte e se beneficie de toda a divulgação, de todo o trabalho de aumento do fluxo de visitantes que a gente faz através dos eventos, né? Captação, apoio, promoção. Então, quando a gente vai promover São Paulo, a gente leva também, né, informações sobre os nossos associados. Eu costumo dizer que o Visita São Paulo ele amplia a comunicação que o estabelecimento e que o município, que a instância faz ali da sua oferta turística. E para o Made in São Paulo, a gente criou uma condição diferenciada para esses estabelecimentos, produtores, que é R$ 1.000, né? Isso pode ser parcelado em 12 vezes, né? Com um acréscimo de R$ 86, R$ 83 de taxa de adesão. Mas assim, se a gente comparar 5.000, né, que é a gente hoje tem como mantenedor, e R$ 1.000, realmente vocês conseguem perceber que o Visit não tem a pretensão, né, de dificultar a entrada ou acesso a esse que quer que realmente juntos a gente consiga comunicar o que São Paulo tem de melhor, né? Seja para quem está aqui, seja para quem está fora, quem quer vir conhecer e movimentar toda a cadeia produtiva, né? Do turismo, de eventos, de viagens. Então, acho que esse é o grande fechamento, né? Que a gente tem trabalhado junto aí, Fábio, eu, Tony, enfim, com as associações, com as entidades, para que a gente possa fazer esse movimento acontecer. E complementando, como que o Visit São Paulo trabalha? A gente vai lá, procura o evento, ou vai apoiar o evento, e de repente o evento precisa, tá legal, vai ser em São Paulo, eu preciso de um centro de convenções, eu preciso de um hotel oficial para 2.000 leitos. A gente vai acionar os nossos associados. Então, tem um centro de convenções que não é associado, a gente não vai acionar ele, porque a gente está trabalhando para o nosso associado. Eu preciso de hotelaria, a gente vai acionar a hotelaria que é associada. A Tassi ontem a gente estava trocando uma possibilidade dentro desse universo meio de São Paulo, que um hotel associado nosso nos pediu. Gostaria de criar um espaço made em São Paulo no nosso hotel. Como a gente faz? Isso não tinha chegado ainda, né, Tassi, para a gente. Falei, pô, tá, como que a gente faz? E é bem simples, a gente vai manter como que o Visit São Paulo trabalha. Falei, vamos acionar os produtores. Produtores, tem um hotel aqui em São Paulo que fica em tal lugar que ele quer montar um espaço para venda de produtos de São Paulo, meio que de São Paulo, que vai impactar o hóspede dele, não sei o que lá. Vocês estão interessados em mandar produtos? Aí formataria uma forma interessante para todo mundo em que se criasse esse espaço meio de São Paulo dentro do hotel, que o hotel está interessado em fazer. Mas a gente só vai poder acionar os associados nossos para aproveitar essa oportunidade, assim como já é feito com hotelaria, com centro de convenções, com bares e restaurantes, com montadoras. Então, por isso que a gente está querendo ampliar esse nosso leque, tanto com as cidades quanto com as entidades, mas que também a gente tem esses produtores associados, né, nessa condição facilitada de se transformar um associado do Visit São Paulo, para que a gente possa gerar negócio também. Eu acho que é isso, né, Tassi? Acho que a gente conseguiu cobrir bem. É isso aí. O Ari, eu vi que o Ari está aí também. A gente está junto com os tops destinos turísticos. A gente quer levar o Made in São Paulo também como uma chancela dos destinos que são bem avaliados pelos visitantes. Eu acho que é isso, né, Tassi? Quer complementar mais alguma Isso. coisa? Eu acho que a gente pode abrir para dúvidas, porque, como eu disse, é um projeto construído a várias mãos, né? Então, ouvir vocês também e se a gente está no caminho certo é importantíssimo. Isso. Eu vi aqui que perguntaram já sobre se um CVP pode se associar a esse projeto do Made in São Paulo. Pode sim, como entidade, faz todo sentido. Pode mandar um e-mail para a gente no madeinsp@visitsaopaulo.com, que a gente faz uma parceria para que o destino possa ser um destino Made in São Paulo. Fábio, essa pergunta veio de Campos do Jordão. A Glorinha é de Campos do Jordão, é uma Ah, hoteleira de Campos do Jordão e extremamente envolvida com cultura. Eu já imaginava que ela ia fazer essa pergunta.
Então, assim, a gente agradecer primeiro o Fábio, a Tassi, toda a equipe do Visite São Paulo por esse trabalho. O importante é a gente dizer que a Tassi foi falando os valores das contribuições de associados e o valor diferenciado que é feito para quem participar do movimento, né? Deixar bem claro que isso não é um custo, mas um investimento. É um investimento para os negócios, né? E um comentário que o Fábio fez também sobre a gente não achar que tudo é de Minas, porque a gente sabe que tem muita coisa que é de São Paulo. Minas é rica, né? Eu que tenho um pé em Minas, Tem o sei muito Nils, bem como é, o mas condutor, a gente também tem membros. que destacar os nossos produtos de São Paulo. Então, o Não, movimento Made in São Paulo veio. Ferdes, acho que tem que alguém com áudio aberto. não, É, Oi, só Fábio. complementando isso, abriu um universo para gente sobre tudo que é feito em São Paulo, que a gente está virando fãzaço. Eu fui no Festival do Cambuci esse final de semana, eu voltei com uma sacolona de produto que tinha cerveja, tinha compota, tinha geleia, tudo de Cambuci. E aí passa do universo, mas só comida? Não, é cheirinho de ambiente de casa, Cerveja. mel. Então é um universo de produtos de qualidade que a gente não fica devendo nada a ninguém. Então a Não, gente quer valorizar não. isso também. E o que é legal é que a gente vê é, essa sensação de pertencimento das pessoas de dizerem, olha, isso é nosso, isso é de São Paulo. Porque assim, a gente sempre brinca que São Paulo não deixa a gente assumir a frente, porque se a gente assumir, São Paulo explode e vai embora, né, com tudo que pode apresentar. Então, assim, uma questão que eu tinha anotado para perguntar, já para esclarecer para as pessoas, mas a Tassi falou na colocação dela, é que o empresário ele pode também diretamente fazer a adesão, né, à associação, se associar ao Convention, ao Visit São Paulo e fazer parte do movimento, porque assim, a ideia é que nós façamos uma campanha bem efetiva mesmo, além do que já vem sendo feito junto aos nossos municípios associados, tanto a Precesp quanto a Mitesp e outros municípios também que ainda não têm o título, e que aí eles repassem ao empresariado, né? Os municípios, as prefeituras sejam associadas, mas que elas não deixem de repassar ao empresariado, porque é ele que faz o produto, é ele E que nos tem o produto e o convidem. serviço. Nos Oi? convidem. Vocês vão ter uma reunião com os empresários, convidem a gente que a gente vai lá pregar sobre o meio de São Sim. Paulo, a gente explica, faz essa palestra sobre o que o Visit São Paulo está entregando de campanhas, de mídia, de ativações de marketing. O nosso evento ele virou um evento Made in São Paulo, em que todo o kit que é entregue para os participantes é Made in São Paulo. Aí passamos a ter uma feira de produtores. Então, nessa edição, tivemos lá palmito, tivemos queijo, tivemos geleia, tivemos compota. Então, se precisarem da gente, eu vou trabalhar para vocês para convencer a empresa. Não, pode nos chamar que vai ser um prazer a gente conversar com os empresários, seja através de uma associação comercial, um comitê de turismo que vocês tenham, vai ser um prazer para a gente participar. E no último evento agora do Visite São Paulo, no dia 1º de dezembro, todos nós que estivemos lá saímos de sacolinha escrito Made in São Paulo. É Então, o isso. legal é que todos tenham essa sacola e entreguem seus produtos, não mais num pacotinho de presente, mas numa sacola Made in São Paulo. Tem uma observação aqui do Sandro de São Roque, que é bem legal, que ele coloca que ele parabeniza. E estive no lançamento do Made in São Paulo no primeiro semestre. Seria importante, por não ter uma regulamentação, porque não é um selo de qualidade, não, mas é uma referência do produto, né? Ter um canal direto para denunciar falsos produtos de regiões fora da proposta, ou de origem duvidosa, que daí as próprias pessoas vão conhecer. O Slow Food tem uma proposta bem enxuta e semelhante, porém forte trabalho de excluir falsos produtos, né? Porque assim, como a marca ela já está tomando corpo e crescendo, o interessante é que a gente não deixe esses que né, compactuam da mesma proposta estarem no processo. Falou que ele é de São Roque, né? O Tony teve recentemente em São Roque, assinou lá também a parceria para
para o Made in São Paulo. Como a gente falou, é um movimento de marketing, não é um movimento de certificador, mas que Sim. existe um trabalho muito sério nosso de que quem possa utilizar o selo são os eventos que nós estamos apoiando, são as cidades que são associadas, são as entidades que são associadas e são os empreendimentos que vão pagar essa anualidade e vão ser associados para utilizar. E qualquer coisa fora desse universo, A a gente gente vai estar de olho, a gente vai estar atrás, que não, quem pode utilizar, quem pode falar que é associado ao Visit São Paulo é só associado ao Visit São Paulo. Quem pode usar o selo Made in São Paulo são as entidades associadas, são as cidades associadas e são os equipamentos associados, empresários Uhum. associados. E vou Aí a complementar gente, também, Márcia, claro. rapidamente. Hoje a gente já funciona assim, né? Acho que o sucesso dessa curadoria, né, do que entra, do que fica, do que é importante, a gente no dia a dia, pela associação em si, a gente já faz essa curadoria de empresas que têm interesse em filiar, né? Então a gente faz toda uma busca de CNPJ, enfim, a gente faz toda uma prévia para permitir essa adesão. E no caso do Made não vai ser diferente, porque as áreas se comunicam, né? A gente tem aí uma área de relacionamento como um filtro, e a área de marketing ali para validação, e outras áreas também envolvidas nesse processo. Então, tem essa segurança, né, de que realmente a gente, por mais que não seja uma entidade de certificação, mas de origem, a gente vai, Uhum. ter esse olhar mais apurado, sim. Bacana. E a gente tem aqui uma observação também da professora Laura Santi, de que ela fala, ela é do Circuito das Águas Paulista e eles têm trabalhado a marca em produtos da região. Então, São Paulo precisa mesmo dessa política de reconhecimento e pertencimento. Parabeniza. O Almir, ele é de Praia Grande, mas ele trabalha em Santos, ele está ali todo naquela região. Ele coloca que temos uma CPL de cicloturismo na região turística da costa da Mata Atlântica, reconhecida pelo Estado. Isso pode ajudar a crescer o conjunto. Uma coisa Você que é vai passar legal por é que aí? tudo se soma. Assim que a gente lançou a entrevista, a marca, a gente deu uma entrevista para a CBN que nos questionou. Isso não vai bater de frente com uma Apex, com exportação, com selo? Falei, não, não, porque uma que a gente não é sobre exportação, é sobre as pessoas consumirem em São Paulo e saberem que tem essa experiência e procurarem por essa experiência quando estiverem em São Paulo. Mas, por exemplo, existe todo um estudo de place branding de diversas regiões de São Paulo. A Mantiqueira tem, que foi lançado inclusive no nosso evento, acho que foi na 7ª edição do nosso evento, a gente lançou, junto com a Secretaria de Turismo, diversas marcas de regiões turísticas de São Paulo, mas se soma. Então, o Made de São Paulo vai se somar a essa marca da Mantiqueira, vai se somar a marca de um Convention Bureau, vai se somar a marca da cidade, para unir forças. É o que a gente faz. Quando a gente traz o associado, traz o poder público, traz as entidades, a gente trabalha junto para entender para onde que está sendo investido recurso, pessoas, tempo, dinheiro, para a gente ir junto, para fortalecer. Em vez de cada um para um lado, o nosso trabalho sempre é fortalecer esse trabalho conjunto. Perfeito. Sim. Fernanda, você tem alguma observação a mais? Que acho que aqui no chat é assim, tanto o Fábio quanto a Tássia esclareceram bem as informações todas e daí as observações que tinham aqui já foram lidas. São didáticos, né? O pessoal do Sim. Visit São Paulo é bem didático, bem claro. Então, sobre a conversa que a gente teve com a Tássia, a gente vai verificar esse melhor momento, pegar essas cidades que faltam. As cidades que tiverem também qualquer dúvida podem perguntar pra gente. E, Fábio, pode ficar tranquilo que a gente não vai soltar a sua mão e você vai andar para todos os lugares com a gente. Fique Tá? tranquilo. Eu não sei, mal espero, né? Por tanto de reunião que a gente vai ter que fazer, mas estamos aqui para isso mesmo. Não, a gente estava É, até conversando aqui internamente como a gente, porque nossa ideia é mostrar o trabalho para os municípios, mas que os municípios nos ajudem a realmente chegar nos produtores, né? Quem me viu no Salão São Paulo, eu colei adesivo de Made in São Paulo verdade. até na testa das pessoas. Porque a gente é Made in São Paulo, né? Eu sou. É, Acredito Exato. que aqui a maioria das pessoas são também. Então é interessante até você, por exemplo, presentear alguém com um produto com o selo Made in São Paulo. É interessante. Então a gente A gente fez precisa isso no ter. nosso evento. Nosso Então evento a gente deu para os palestrantes, sorteou cesta em de São Paulo. então a gente precisa colocar essa marca, né? Vamos dizer marca, porque selo pode ser
essa marca no rótulo dos produtos e, e fazer com que os empresários entendam. Então, ó, eu quero um queijo tipo Minas, mais produzido em, sei lá, Hum, em São Roque, tô E chutando. São Bento do Sapucaí. Também de Sapucaí, eu A quero um atividade da vinho, terra. eu quero um vinho premiado, mas eu quero um vinho lá de São Bento do Sapucaí, que eu sei que tem vinho premiado lá. Então, eu tô indo visitar alguém sei lá, minha irmã mora na Suécia. Vou visitá-la, quero levar um produto com o selinho Made in São Paulo, para as pessoas saberem que aquele vinho não foi feito no Rio Grande do Sul. Nada contra o vinho do Rio Grande do Sul, mas que a gente também tem vinho de qualidade premiado aqui. E quando você começa a conhecer esse universo, como eu falei, É. a régua sobe. Agora que eu conheci tem sido parceiro nosso através da Associação dos Queijos Artesanais, o Christophe, o queijo dele é muito bom. O azeite Rossini é um absurdo de gostoso também. Então, a gente sobe a régua desses produtos que a gente começa a consumir, e só quer ele agora. A gente E só dar quer visibilidade aos produtos de São Paulo, né? Porque às vezes, ontem eu tive no lançamento da Rota da Cachaça e uma das falas lá me chamou a atenção. Eu acho que 90% dos produtores de São Paulo são produtores familiares. Então a gente acha que são os produtores grandes, não, é produtor familiar. E nem eu por, esqueci o nome da moça da Palmitolândia lá do Vale do Ah, Ribeira. que estava com a eu gente no sei. evento. Estava com a gente no Tava. evento, ela ganhou o Prêmio Nacional do Ministério e olha o trabalho fantástico que ela faz. A gente tem que levar esses trabalhos fantásticos, são só exemplos, né? E por Mas isso que a gente está facilitando ao máximo a associação, baixando o valor. A gente entende o quão difícil é R$ 1.000 mensais para uma pequena produção, produtor, e a gente quer entregar o melhor possível para que gere negócio e melhore a economia de cada um. e a gente que viaja bastante, a gente sempre ganha produto do município que a gente vai. Alguém falou assim, a Gabi da Palmitolândia, ela mesma. Isso, Gabi, isso mesmo. Então, por exemplo, os municípios têm orgulho dos seus produtos. E por que Sim. não a gente furar essa bolha e apresentar esses produtos pro Brasil, pro mundo, enfim, escalas maiores, entendeu? É por isso que a gente fez questão de fazer esse evento com vocês ainda esse ano, para a gente poder expandir os nossos horizontes. E agora a gente correr atrás de todo mundo para a gente poder fazer isso acontecer. Porque é uma proposta boa, é uma proposta interessantíssima e a gente quer agregar. Até porque a gente acredita que turismo é soma e turismo é transversal, então pega tudo, né? Exato, Isso. exatamente. Conte E, conosco. e Márcia, Fê, você tá sem microfone. tô sem microfone. Não, é a Márcia, pode falar, Tassi. Tá, Pode. legal. Bom, a gente tem participado, né, dos eventos principalmente aí do setor agro, para entender como que está acontecendo essa dinâmica, né? E nos chamou muito a atenção que em muitos momentos de palco, onde políticos, né, líderes de estado sobem, eles sobem, e aí lá embaixo normalmente tem uma feira de produtos, né, paulistas. Porque está acontecendo em São Paulo, tem uma coisa ou outra de outros destinos, mas essa pessoa sobe, né, esse representante sobe com um kit, uma cesta de outros destinos, sendo que lá embaixo tem queijo, vinho, cachaça. Então, nosso papel como convention também é fazer essa articulação público e privado para que a gente consiga fazer com que outras esferas também endossem o meio de São Paulo, porque é algo que a gente só vê benefícios, né, no aumento de fluxo de visitantes, na criação de rotas e roteiros temáticos, estratégicos para atrair mesmo o olhar do turista, para movimentar a economia do destino, né, através da hospedagem, do consumo local. E então a gente só vê benefícios. Então por isso que a gente está aqui tão ansioso para que isso dê certo, porque realmente uma boa ideia não pode ficar na caixa, né? Ela tem que ser amplamente divulgada. E esse valor, esse investimento mensal do associado, ele retorna, Tassi, através de todo esse trabalho que o Visit faz, né, de promoção dos produtos. E assim, aqui eu tenho Paraibuna, a Sol, falando já que Paraibuna apostos para fazer parte dessa jornada maravilhosa. Então a gente tem a bananinha de Paraibuna e mais um monte de coisa de E Paraibuna lembrando para a que gente assim, estar.
o universo é muito vasto. Então, um destino que tem como forte a música pode ser made em São Paulo. No Festival do Cambuci Uhum. teve a apresentação da Orquestra de Natividade da Serra, que foi incrível. Então, todos esses Economia criativa. pode ser made in São Paulo. A Lenice, acho que quer falar alguma coisa, não é, Lenice? Você está com o microfone Isso. aí. Dia a todos, uma satisfação falar com vocês. Parabéns, Fábio, Tassi, a Precesp. Fábio, olha, uma coisa, eu fico muito feliz quando eu acompanho e escuto isso, porque eu vou atender uma demanda que nós temos dos promotores. Porque é muito duro você, nada contra, mas chegar e ver, estão vendendo bijuteria que não é nossa, é uma bijuteria chinesa, é alguma coisa assim. Você vê, questão foi muito bem colocado do queijo, né? Então você vê, não é nosso, mas ele está dentro de uma feira, de uma exposição, que às vezes o congresso, ele quer ter alguma coisa, por quê? Porque o congressista está lá, ele não tem tempo de sair e comprar. Então, ele vai aproveitar aqueles momentos de visita ao espaço de exposições e adquirir alguma coisa para levar como lembrança. Então, eu acho que isso daí vem muito a somar, é um trabalho que a gente também, aí coordenados aí pelo Fábio, a Tassi, orientados, nós também queremos fazer e passar isso para os nossos promotores, organizadores de eventos, que eu acho que isso daí vai somar aonde nesses espaços, ao invés de nós termos algum produto que não converse com a nossa cidade, mas poder contar com isso. Então, isso também é um trabalho, tenho ciência aí, que a parte de eventos está focada. Era isso, Fábio, obrigada. Fábio, eu acho que a gente tem. Deixa eu ver. Entrou uma mensagem aqui do Christoph. Deixa eu ver. Christoph, ele já falou, né? Peraí, deixa eu ver. Chama ele de Cris. Ele falou que só conseguiu entrar agora. Ele tá online. Se quiser falar É, alguma coisa, fica à vontade, Christoph. eu falo bem do queijo dele de graça, né? É, a gente já tá Nem falando, foi para já tô puxar o fazendo a saco. propaganda aqui. Cadê? Acho que Acho é que ele isso, tá hein? se conectando. Tá conectando? Tá. Tô Deve vendo ter aqui que você ouvido. tá falando Senão a lá gente. do Circuito É. das Águas com cachaça de alambique. Eu sou fãzaço de cachaça, faço parte de uma confraria de cachaça. Então Então, podem me convidar produto a para A gente gente tem degustar. na tem, gente. atividade. Produtos A nós gente tem temos na de monte. atividade da Serra, Barra do Gente, posso Turvo, falar um pouquinho? Não? falando aqui também. Ó, Gente, Pode posso aí. falar? Vocês me O Ari quer autorizam aqui? participar. Manda, Pode Ari. falar, Ari. Vocês me autorizam? No dia 17 de janeiro, é o dia seguinte à cerimônia de premiação do Top Destinos Turísticos. Nós estamos lá com 35 cidades top finalistas e 3 regiões turísticas top finalistas. Na atividade da Serra, estará expondo lá no Hotel Terras Altas. O Circuito das Águas Paulista também. Mantiqueira Paulista também. Então, a conversa que a gente tem é que algumas desse detalhamento pode ser feito lá nos estandes. Acho que essa é a ideia, inclusive com o Tony, viu, Fábio? O Sim, Tony sim, vai abrir o Expo Fórum no sábado. a Então, quem Tassi e a sabe a equipe gente dela consegue tá com a ter essa pastinha embaixo do braço, visitando as feiras, E visitando, eles conversando vão com estar lá. A Natividade da Serra, a Pedrina vai estar lá. Laura Sante, a turma lá do Circuito das Águas Paulistas vai estar, porque a região turística é uma top finalista. Então, a gente pode aproveitar esse momento de exposição de todo mundo junto para formalizar esses acordos, dar as informações necessárias. O Top Destinos Turísticos se sentiria muito gratificado, né, da gente poder dar essa contribuição. Também é uma iniciativa da DVB e da do Visite São Paulo, né? E o Fiscal São Paulo, desde o ano passado, é membro do conselho curador. Então, vai ser muito bacana. Era isso que eu queria falar, viu, o Fê Ari. e Márcia, viu, queridas? Ao ver que o Christoph conectou, ele já assinou a parceria com a Associação dos Queijos. A gente já teve junto com ele no evento lá em São José dos Campos. Ele esteve expondo no nosso Expo Fórum, dia 1º agora. Então, é um exemplo de parceiro aí que a gente está buscando para ampliar esse movimento do Made in São Paulo.
Certo, Cris? Oi, bom dia a todos. Desculpa, eu perdi metade da reunião, mas agora é um dia. Entregas de Natal tem um certo dor de cabeça, mas resumindo, eu não sei o que eu perdi, mas A como eu gente fez falei, propaganda, hein? na primeira vez que eu ouvi falar do Made in São Paulo, eu falei, o que é a primeira pergunta que qualquer consumidor faz para um produtor de queijo paulista e de Minas? Então, a demanda para nós de ter um selo que mostra que nós estamos não em Minas, mas em São Paulo, ela é muito importante. Tanto é que a parceria ela já foi muito boa para nós. No fórum em São José, a gente estava lá com a bandeira, o selo, o carimbo, aliás, é a palavra que estou procurando, Made in São Paulo. Todos os produtores que queriam participar tinham o carimbo para colocar nos produtos, e eu acho isso fundamental, não só para o queijo, mas para todos os produtos paulistas. Agora, a pergunta é como que a gente vai para frente com isso. Eu entendi, eu escutei lá nos 2 minutos que eu estava aqui, um ponto que para mim é fundamental, que é o custo. Como a gente faz para financiar? Eu vou dar dois exemplos. Um que eu tenho, que é aqui no Brasil, que é a Associação do Produtor de Leite de Búfalo. Eles têm um selo de pureza que garante que os leite dele, os queijos deles, mas a grande maioria é leite, não é misturado com leite de vaca, que é a coisa que mais acontece, você comprar leite de búfalo e, na verdade, você tem 10% ou menos de leite de búfalo, o resto é leite de vaca misturado. E eles pagam por litro de leite processado. E isso financia toda a estrutura do projeto. Então, eu acho um modelo bacana. O outro modelo que tem na Europa é a mesma coisa. Em função do produto, é uma taxa que está paga em cima da produção. Eu não tenho certa o modelo exato, mas a Associação da Indústria Leiteira da França fazem isso. E lá eu não estou falando do pequeno produtor, eu estou falando da indústria. E essa associação ela é só financiada com essa taxa, e o orçamento deles é 40 milhões de euros por ano. O que você não faz com 40 milhões de euros por ano? Então, o que a gente acha que tem que fazer, que é muito importante, é achar um caminho para trazer tanto os grandes como os pequenos. Porque, dependendo da taxa, os pequenos produtores, eles não vão conseguir pagar. Isso eu já sei. Eu vejo um monte de amigos aqui que estão no Vale do Paraíba e outras regiões, que todo mundo sabe que nós temos pequenos produtores que está muito complicado a vida deles. Então, uma taxa a mais, talvez é outro risco também de misturar o grande com o pequeno, e que no final a propaganda só vai para o grande e o pequeno não vai receber nada de. Tudo bem, ele não vai pagar muito em relação ao grande. Então, eu não sei como resolver isso, mas eu acho que uma coisa que é importante pensar. Sim. E era só isso que eu queria dizer por enquanto. Agora eu vou ficar escutando vocês. Mas eu acho o conceito muito bom. Isso é. Boa, boa. E eu vou A mais gente conversou longe. bastante hoje, a gente evoluiu bastante dentro das nossas conversas.
A gente criou, a gente tem esse movimento que a gente conversou aqui, das cidades, seja por meio da prefeitura, seja por meio dos comércios bureaus, se tornarem associados por cooperação mútua, sem custos, as entidades também, mas aí existe uma categoria à parte para os produtores se tornarem associados, que é esses R$ 1.000 anuais, só que isso não Quantos? é 1.000 por ano. Pode parcelar em Mas aí 12 que vai, vezes. esse é um valor por produtor, tanto faz o produtor, isso não vai funcionar, na minha opinião, porque os pequenos não vão entrar e os grandes vai ser muito barato para Não, os mas grandes. é mil por ano, viu, Cris? Não é 1.000 por mês. No Não, ano, mas ele tudo paga bem. 1.000, aí parcela em 12 vezes de R$ 80. E existem conversas, por exemplo, quando eu falo em Laranjal Paulista, que eu estou falando da capital dos brinquedos, eu não estou falando de um pequeno produtor. Aí ele pode se tornar um associado comum do Visit São Paulo, que aí o investimento é maior e ele vai ajudar de uma forma melhor para que a gente continue promovendo esse movimento do Made in São Paulo. Lembrando que é isso, que é um movimento de marketing. A gente vai promover, a gente vai falar de autenticidade, vai falar de autoria, vai falar de origem, dentro dos nossos movimentos e contato que a gente tem com o público visitante. Mas Porque uma taxa fixa, ou independendo do tamanho, não é justa. Mas você vai tirar Mas todos isso os são pequenos. ajustes, Christopher. Acho que isso são ajustes, né, Fábio, que podem ir sendo Não, então, é feitos de por isso que acordo com eu sei cada que um, né? Que não vai tenho. entrando e se adaptando. Então, eu acho que a gente não tem mais nenhuma dúvida aqui. As observações foram todas colocadas. Só lembrando a todos que a apresentação, o vídeo com a gravação e todas as informações que foram passadas aqui hoje serão encaminhadas para aqueles que se inscreveram. E aí os contatos do Visite São Paulo está lá. Os contatos estão lá para que vocês possam falar com eles, se associar, conhecer. Eu fiquei com uma dúvida ainda e quero esclarecer melhor com o Fábio e a Tassi. Então, os contatos deles, tanto os deles quanto os nossos da Precesp, estão à disposição. E aí, agora, no final do ano, a gente tem os municípios meio que enlouquecidos com as festividades de final de ano, Natal, Ano Novo, que normalmente as prefeituras tocam, mas assim. A gente não perdeu o ritmo agora, mas em 2026 começar num ritmo pesadão de levar o Made in São Paulo para todas as instâncias, para todos os meets e a gente fazer acontecer com mais agilidade, com mais efetividade para o Made in São Paulo andar para todo lado, né? O nosso selinho andar para todo lado. Tassi e Fábio, vocês para querem fazer o finalizar, fechamento? agradecer a oportunidade. A gente está investindo muito energia, tempo, equipe para que a gente consiga dar as contrapartidas para quem fizer parte do Bem de São Paulo. Eu vi que teve uma dúvida aqui sobre os valores e benefícios. No visitesãopaulo.com/made in SP tem todas essas informações. Junto com a apresentação vai ter esse link também. E eu vi aqui se um coletivo sem CNPJ pode aderir. Não. A gente precisa ter um contrato, a gente precisa ter um termo com uma pessoa jurídica. Então, entender como que a gente consegue resolver isso, caso se interesse participar. Da minha parte é isso, agradecer, Fernanda, Márcia, a todos que estão aqui para ouvir e se interessaram por esse movimento e que querem fazer parte. Tassi. Perfeito, obrigada. Agradecer também novamente aí a atenção, a participação e o apoio. Como eu disse, o Fábio reforçou aqui, a Precesp também. É um movimento que está já ganhando uma repercussão bacana. A gente tem trabalhado para dar mais visibilidade, para engajar mais associações, entidades. Tudo é construído a várias mãos, então é um projeto que, na sua essência, já nasce colaborativo. Então, eu queria agradecer a contribuição de todos aqui. A gente vai ter, assim, essa é a primeira conversa com vocês, a ideia é que a gente tenha outros momentos, então a gente vai trabalhando e vai comunicando à medida que esse projeto vai ganhando uma repercussão ainda maior e novos desmembramentos, e agradecer aí pelo apoio de sempre da Precesp, Márcia, Fernanda, sem palavras, toda a diretoria, e contem com o Visite São Paulo, para que a gente leve São Paulo para um outro patamar, né, ainda maior e mais relevante no cenário global. É isso, gente. Muito obrigada. Bom Natal, bom Ano Novo para todos. Não esqueçam do Made in São Paulo. Ano que vem a gente retoma novamente.
Continuamos esse ano e retomamos o ano que vem. Um abração para todos.